Olá, meu nome é Lara, sou engenheira civil e faço parte da equipe técnica da Realizar Engenharia. Hoje nós vamos falar um pouco sobre inspeção predial, fazer um comparativo entre as normas e apresentar um estudo de caso. Bom, a inspeção predial ela é uma avaliação elaborada por profissionais habilitados, onde se avaliam desde anomalias e falhas pequenas até as mais críticas, com o objetivo de orientar as atividades de manutenção e a correção dessas anomalias e falhas encontradas. Nós temos duas normas que abordam a inspeção predial. Uma delas, aprovada em 2012 pelo IBAP, que é o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia, e a outra, a BNT, com a NBR 16747, aprovada em meados de 2020. Ambas trazem diretrizes, conceitos, terminologia e procedimentos para execução da inspeção predial. Como o objetivo é comparar as duas normas, trouxemos cada etapa delas. E como etapa preliminar, o IBAP ele separa por níveis de complexidade da edificação, garantindo assim a especialidade do profissional que irá executar a inspeção. E a NBR 16747 começa com a abrangência da análise, falando da segurança, onde ela avalia a segurança estrutural, segurança contra incêndio, segurança do uso e operação, a habitabilidade, onde nós temos a estanqueidade, saúde, higiene, qualidade do ar, acessibilidade e funcionalidade da edificação, sustentabilidade, trazendo durabilidade e manutenabilidade da edificação. No passo 1, nós temos nas duas normas a verificação e levantamento da documentação dessa edificação. O IBAP ele separa por documentação administrativa, documentação técnica e documentação de manutenção e operação. Sendo administrativa aquela documentação de alvarás, IPTU, sendo a técnica projetos, memoriais, e sendo a manutenção e operação aquela documentação de ensaios, laudos e o próprio manual de manutenção, uso e operação. E a NBR 16747, ela traz em um anexo todos esses documentos, mas não separa por subcategorias. No passo 2, nós temos a anamnese para realizar a identificação das informações obtidas com usuários responsáveis, que é basicamente levantar um histórico de todas as intervenções, reformas, alterações que ocorreram com aquela construção. Para se obter a anamnese, a gente pode fazer questionários, entrevistas ou qualquer outra coleta de dados onde a gente possa obter as informações da edificação. No passo 3, nós temos a vistoria da edificação de forma sistêmica, que seria uma vistoria organizada, considerando a complexidade das instalações, avaliando todos os sistemas e garantindo uma equipe de vistoria de acordo com a complexidade da edificação. Então, quanto mais complexa, maior o nível de especialidades vamos ter que ter para garantir a vistoria de todos os sistemas. Como passo 4, as duas abordam a classificação das irregularidades, anomalias, falhas encontradas. O IBAP vai um pouco mais a fundo e considera por grau de risco, e a BNT considera por prioridades, sendo anomalias classificadas em endógenas, que a gente tem perda de desempenho originada da própria edificação, que pode ocorrer desde o projeto, da execução da edificação, exógenas, que ocorrem por fatores externos, naturais, que ocorrem por fenômenos naturais mesmo, e funcionais, que ocorrem pela vida útil daquela edificação. Nós temos falhas também, e as falhas são sempre originadas do uso e manutenção daquela edificação. Ou seja, então a gente tem falha de planejamento, que ocorre sempre na manutenção, então é falha de planejamento da manutenção, falha de execução na manutenção, no uso, falha de operação no uso, na manutenção e falha gerencial. Na classificação do grau de risco, feita pelo IBAP, nós temos o grau de risco crítico, médio e mínimo.
E a NBR 16747, ela trata como prioridades, que são prioridade 1, 2 e 3. O grau de risco crítico, prioridade 1, é aquela perda de desempenho alta, onde a gente coloca em risco a segurança dos usuários. O grau de risco médio, a gente tem uma perda de desempenho, e o grau de risco mínimo, com prioridade 3, a gente tem aquela falha estética, que não tem perda de desempenho. E no passo 5, a gente traz as tratativas, recomendações para aquelas anomalias e falhas que a gente encontrou. Então, a gente traz as orientações de correção, baseadas sempre em normas, e de forma clara e objetiva para que o gestor, o síndico, o usuário daquela edificação consiga entender o que a gente está passando. Depois nós vamos definir por prioridades, fazer uma organização dessas anomalias, o que a gente já vai ter classificado anteriormente como grau de risco para o IBAP e prioridades para a NBR. No passo 7, a gente vai realizar a avaliação da manutenção e do uso nas duas normas, com a diferença de que a NBR 16747, ela dá um foco na NBR 5674, que é uma NBR de manutenção. E para essa manutenção, a gente vai avaliar o plano de manutenção, se ele é válido, se ele está sendo executado, e o uso dos sistemas, se o uso está sendo feito de forma que foi prevista, classificando esse uso como regular, se estiver ok, e irregular, se não tiver. Já apresentando o nosso estudo de caso, nossa edificação é localizada em Belo Horizonte, Minas Gerais. O empreendimento é um residencial multifamiliar, composto por 12 pavimentos, o padrão construtivo é alto e a área bruta construída é de 3.468 metros quadrados. Nós avaliamos os sistemas prediais de esquadria e peças metálicas, estrutura de concreto, fachadas e juntas de dilatação, instalação de gás, instalação hidrossanitária, sistemas de aquecimento e sistema de cobertura. Nós colocamos uma legenda para facilitar os próximos slides, e onde temos esse símbolo, significa localização da anomalia ou falha. Esse símbolo significa anomalia e falhas encontradas, grau de risco ou a prioridade e as orientações técnicas. Lembrando que não colocamos todas as anomalias e falhas encontradas na nossa inspeção predial. Resumimos aqui só para a gente ter uma noção de como é classificada e de como encontrar e apresentar essa falha e recomendação. Começando pelo sistema de esquadrias e peças metálicas, encontramos no pilotis esquadrias em desacordo com a norma. Nesse primeiro caso, nós temos uma altura superior a 2,10 e um vidro com espessura de 8 milímetros. Como vocês podem ver, nós temos o folder aqui da construtora que apresentava esse vidro todo estruturado. O que não acontece aqui, ele não é fixo, então a gente tem que um grau de risco crítico por causa da segurança dos usuários. Assim também como esse caixilho sem sustentação. A nossa recomendação é baseada na NBR 7199, que ela fala que deve ser adotado para altura superior a 2,10 um vidro de 10 milímetros. E a NBR 14125, que fala que com acesso ao exterior, o vidro tem que ser totalmente encaixilhado, que não houve aqui. Nós temos também ainda, nas esquadrias metálicas, na cobertura técnica, esquadrias que não garantem estanqueidade no local. É um grau de risco médio, porque a gente tem uma perda de desempenho, e a tratativa a gente tirou conforme a NBR 10.821, parte 2, que ela fala que as esquadrias têm que garantir a estanqueidade à água. Então, a nossa sugestão é uma impermeabilização nesse vão e uma colocação de uma borracha ou qualquer outro material que impeça a percolação da água desse vão. Nas estruturas de concreto, no primeiro subsolo, nós encontramos ocorrências de fissuras, trincas, com presença de infiltração, o que gera um grau de risco crítico, uma prioridade 1, porque porque tem uma alta perda desse desempenho, do desempenho desse sistema.
E a nossa tratativa é baseada no IBAP 2012, onde ela fala que deve ser feita, primeiramente, a análise, verificação e tratamento de todos os itens, de todos os pontos falhos da impermeabilização. Então, deve ser refeita a impermeabilização de cada ponto e, em seguida, o tratamento do concreto em cada ponto. Nas fachadas e juntas de dilatação, nós encontramos ausência de juntas de movimentação e dessolidarização nos panos da fachada. O grau de risco é crítico, porque a gente tem uma alta perda de desempenho, e a nossa tratativa conforme a NBR 13755, onde ela fala que as juntas horizontais devem ser de, no máximo, 3 em 3 metros, as juntas verticais devem ser de, no máximo, de 6 em 6 metros, e as juntas de dessolidarização nos cantos da fachada. Nas instalações de gás, nós encontramos na central de gás uma distância inadequada entre os pontos elétricos e as tubulações de gás, como vocês podem ver aqui. É um grau de risco crítico, pois também apresenta risco à segurança dos usuários, e a nossa recomendação é baseada na Instrução Técnica 23 do Corpo de Bombeiro de Minas Gerais, onde ele fala que a distância mínima entre as instalações elétricas e as instalações de gás deve ser de no mínimo 30 centímetros. Se for inevitável, teria que ter utilizado um material isolante elétrico. Ainda em instalações de gás, nós temos na central de gás a utilização de metais incompatíveis, ferro mais cobre, o que pode gerar corrosão eletroquímica por diferença de potencial, colocando em risco também a segurança, gerando um grau de risco crítico, prioridade 1. Nossa recomendação é baseada na NBR 15526, que ela fala que deve ser utilizada metais compatíveis. E aqui a gente colocou exemplos de aço carbono, cobre rígido e cobre flexível. Nas instalações elétricas, no térreo, nós localizamos instalações com falta de requisitos normativos, falta de identificação, falta de disjuntores, falta de eletrodutos e ligações falhas. Então, um grau de risco crítico, devido ao risco para a segurança. A nossa tratativa é baseada na NBR 5410, onde ela fala que deve ser utilizado, né, os identificadores, os disjuntores, a utilização de isolamento para os eletrodutos e que essas ligações não podem ficar expostas. Para as instalações hidrossanitárias, nós temos para cobertura, barrilete, tubulações de água fria, esgoto, água quente e águas servidas, sem identificação e ausência de espaço mínimo para manutenção das caixas d'água, gerando um grau de risco médio, a perda de desempenho por impedir, né, a manutenção e dificultar. A nossa tratativa é baseada na NBR 5626, onde fala que as tubulações de registros devem ser devidamente identificadas e o espaço mínimo dessas caixas d'água tem que ser de no mínimo 60 centímetros para conseguir realizar a manutenção. Aqui a gente tem um exemplo de identificação de registro e de prumado. É uma coisa bem simples, mas que facilita muito a manutenção e a correção de alguma falha ou problema. Nos sistemas de aquecimento, nós encontramos na cobertura placas solares que apresentavam desgastes, que reduziam sua eficiência, e além disso, um vidro de uma placa que destacou, desprendeu e caiu na área comum desse prédio. Então, a gente considera que essa anomalia é de grau de risco crítico, pois apresentou risco à segurança dos usuários, e essa é um grau de risco médio, pois a gente tem uma perda de desempenho. A tratativa a gente traz com a NBR 7198, como esse sistema ainda está na garantia do construtor, cabe a ele a instalação devida e os materiais em conformidade. Como esses problemas, né, não foram sanados, eles devem retomar e garantir a eficiência do sistema. Nós temos o sistema de cobertura, ausência de ancoragens no perímetro da edificação, que impossibilita a manutenção, reforma e limpeza da fachada. O grau de risco é médio,
pois a gente tem uma perda, né, de desempenho por não poder executar manutenções. Quem traz a tratativa é a NBR 18.1556, que ela fala que deveriam ser instalados pontos de ancoragem para a realização de manutenção nos edifícios com altura superior a 12 metros ou em 4 ou mais pavimentos. Então, podemos concluir que as normas do IBAP 2012 e a NBR 16747 são equivalentes. Elas têm informações precisas e não possuem divergências. Sendo assim, as normas são de extrema importância para auxiliar, né, na elaboração da execução da inspeção predial, e elas dão um norte para nós que temos que executar essas vistorias, essas inspeções, e elas trazem para a gente um passo a passo muito produtivo que a gente consegue aproveitar ao máximo e realizar uma inspeção com qualidade e atendendo todos os requisitos. E é isso. Se tiverem dúvidas, sugestões, podem entrar em contato com a gente através do nosso site ou mandar uma mensagem através dos nossos telefones. Obrigada!